Olá, queridos estudantes. Hoje nós vamos tratar de duas revoltas que ocorreram no Brasil colonial: a Revolta de Beckman e a Conjuração Mineira. Provavelmente vocês já ouviram falar em um homem chamado Tiradentes, que inclusive temos o feriado no dia 21 de abril, que é o dia em homenagem a Tiradentes. Então, quem foi Tiradentes? Tiradentes foi um integrante da Conjuração Mineira, também chamada de Inconfidência Mineira, que a gente vai ver já já. E quem é do Maranhão, com certeza já ouviu falar em Manuel Beckman. Se você não ouviu falar em Manuel Beckman, mas aqui no Maranhão você já ouviu falar numa cidade chamada Beckmão. Aqui em São Luís, certamente você já ouviu falar em um bairro chamado Beckmão, o bairro do Beckmão. Então, o bairro do Beckmão e a cidade de Beckmão têm esses nomes em homenagem a Manuel Beckman. E quem foi Manuel Beckman? Manuel Beckman foi justamente um dos líderes da Revolta de Beckman. Certo? Agora vamos lá. O que foi esta Revolta de Beckman? Vejam bem. A partir de 1650, o Brasil iniciou uma crise na sua produção açucareira, principalmente por conta da concorrência desse açúcar produzido nas Antilhas, no Caribe. Aqui no Maranhão não foi diferente, embora a produção não fosse muito grande, mas existiam muitos engenhos e a crise também aumentou a partir de 1650. Uma outra questão é que aqui no Maranhão o trabalho utilizado em tudo, principalmente nos engenhos e em uma área chamada coleta de drogas do sertão, quem executava todo esse trabalho eram indígenas escravizados. Os fazendeiros capturavam, prendiam os índios e os forçavam a trabalhar, tornando-os escravos. E também os jesuítas também utilizavam essa mão de obra, só que eles colocavam esses índios em aldeamentos, faziam o que eles chamavam de processo de civilização e de catequese, e também os utilizavam nesse tipo de trabalho. Uma espécie também de escravidão, embora um pouco, digamos assim, amenizada, pelo que eles consideravam amenizado nesse processo de civilização aí, entre aspas. Pois bem, acontece que foi decretado no Brasil a proibição da escravização dos indígenas. E isso piorou ainda a situação que já era precária. Porque se os fazendeiros não podiam mais utilizar o trabalho do escravo indígena, olhe bem, quem iria trabalhar? Eles não iam certamente procurar trabalhadores para pagar salário, certo? E para adquirir os escravos, os africanos, as pessoas africanas que seriam escravizadas, além de ser muito caro, não tinha aqui no Maranhão, não vinha com regularidade essas pessoas para serem escravizadas. E aí entrou-se em um dilema, o que fazer? Para tentar melhorar essa situação, em 1682, o governo de Portugal criou a Companhia de Comércio do Maranhão e Grão-Pará. Maranhão e Grão-Pará porque os estados do Maranhão e do Grande Pará eram unidos em um único estado. Isso a partir de 1621, que era o estado do Maranhão e Grão-Pará. Então criou-se uma empresa, Companhia de Comércio do Maranhão e Grão-Pará, para, durante 20 anos, fazer o comércio aqui no Maranhão, o comércio exterior. Como funcionava? Eles eram obrigados por contrato a trazer 500 africanos para serem escravizados aqui no Maranhão, 500 por ano, durante 20 anos. Vender essas pessoas a preço justo, comprar tudo que fosse produzido no Maranhão, as drogas do sertão, por exemplo. Agora vejam bem, o que eram essas drogas do sertão? Eram as drogas aí que se utiliza hoje de forma criminosa? Não. Drogas do sertão era um nome dado a uma série de temperos, especialmente de temperos, ervas medicinais, etc. Como exemplo, a gente tem cravo, canela,
salsa parrilha, piqui, tá aí para quem gosta de piqui. O piqui já era também utilizado como produto de exportação no Brasil. Cacau, guaraná, castanha do Pará, tudo isso ficava num bojo do que se considerava drogas do sertão e que era uma importante fonte de renda aqui para o Maranhão, tanto por parte dos jesuítas quanto por parte dos fazendeiros. Pois bem, e aí entrou-se nesse dilema, né? O que fazer? A Companhia do Comércio veio para resolver esse problema. E aí, comprar tudo que o Maranhão produzia a preço justo e vender ao Maranhão tudo que o Maranhão precisasse também a preços justos. E o que o Estado do Maranhão e Grão-Pará precisavam? Bom, precisavam de africanos para serem escravizados, certo? Já que não poderiam mais escravizar os indígenas. Precisava de produtos industrializados, que o Brasil era proibido de ter, né? Que produtos são esses? Olha, prego, ferramentas, armas, tudo que era de metal tinha que vir de fora, né? Além de outros produtos como trigo, como várias coisas que não eram produzidos aqui. Então, tudo que não era tecidos finos, tudo que não era produzido aqui tinha que vir de fora e quem iria trazer era justamente a Companhia de Comércio do Maranhão e Grão-Pará. Bom, em teoria, tudo lindo. Quando chega na prática, a Companhia de Comércio simplesmente não traz a quantidade de africanos que era prometido, de 500. Outra coisa, traz eles alguns doentes, alguns velhos. Lembrando que estamos chamando de escravo velho aquele escravo de 25 anos para cima, né? Isso é que é o escravo velho, porque a vida de um escravo era muito curta, né? Então tu pega um homem de 30 anos, ele já é um escravo muito velho. Além desses escravos estarem velhos, alguns doentes, e o preço muito além do que era esperado, muito mais caro. Na hora de comprar os produtos maranhenses, comprava tudo a preço muito baixo. Porque a gente só podia comprar deles e só podia vender para eles. Ou seja, eles botavam o preço que eles queriam, né? E para piorar essa situação que já é ruim, vinha um problema que nos assola até hoje, que é justamente o quê? A corrupção. Como funcionava essa corrupção? A Companhia de Comércio subornava alguns funcionários públicos. Outros, quando chegava o navio, permitia que apenas alguns entrassem ou que os primeiros organizava quem entraria primeiro no navio. Ora, esses que entram primeiro têm a possibilidade de comprar os melhores produtos. E ainda tinha mais, tinha uns que entravam, compravam os melhores produtos, certo? A preços negociados com essa companhia. Depois que os navios iam embora, ele pegava esses produtos e botava para vender. Mais caro ainda, ou seja, obtendo lucro em cima de algo que a companhia já estava tendo lucro. Bom, essa situação não poderia durar para sempre, né? Quando chega 1684, 2 anos depois, vários fazendeiros, comerciantes, pessoas influentes na capitania se unem, liderada por um homem chamado Manuel Beckman, e seu irmão Tomás Beckman. Manuel Beckman, era produtor de açúcar, dono de engenhos, né? O que acontece? Eles se unem e resolvem fazer uma revolta contra essa situação. Eles invadem a Companhia de Comércio, né? Saqueiam os armazéns, tomam conta dos armazéns, prendem os diretores da companhia, invadem os aldeamentos dos jesuítas, muitos fogem do Maranhão, tanto da Companhia de Comércio quanto dos jesuítas, né? Fogem, e esses revoltosos assumem o controle do Maranhão, da capitania do Maranhão. Aqui no Maranhão, obviamente que eles julgam justo as suas reivindicações. E o que eles fazem? Enviam para Portugal, Tomás Beckman, para explicar ao rei os motivos da revolta, certo? E conseguir, de certo modo, uma ajuda e uma justificativa para que aquela revolta acontecesse.
imaginando que o rei consideraria justas aquelas reivindicações. Bom, considerando ou não, o rei mandou prender Tomás Beckmann e enviou aqui para o Maranhão soldados e um novo governador para acabar com a revolta. Chegando aqui, vários desses revoltosos simplesmente fugiram de São Luís e passaram a ser perseguidos. Um deles foi justamente Manuel Beckmann. Manuel Beckmann dizem que foi traído por um sobrinho dele, que em troca de uma recompensa o entregou, e aí a polícia prendeu Manuel Beckmann, trouxe ele aqui para São Luís, ele foi julgado e condenado à morte na forca, certo? E aí ele morreu, foi enforcado em frente à Praça do Armazém, onde hoje é a Praça Manuel Beckmann, lá no Centro Histórico de São Luís. Tá? Se vocês descerem ali por exemplo, pela Ponte do São Francisco e dobrar à direita pela Avenida Beira-Mar, bem do lado esquerdo vocês vão ver uma praça onde tem um monumento com uma pirâmide. Esse monumento é justamente a Praça Manuel Beckmann, e este monumento é em homenagem a Manuel Beckmann, que lá foi enforcado, certo? Dizem que antes de morrer, como era comum muitas pessoas terem algumas palavras antes do enforcamento, antes da execução, dizem que ele falou: pelo povo do Maranhão, morro contente. Bom, e aí foi enforcado. Assim acabou a revolta de Beckmann. As reivindicações dos maranhenses foi atendida, certo? Apesar disso, quer dizer, a Companhia de Comércio foi extinta por não estar cumprindo com suas obrigações. A escravização do indígena voltou a ser permitida, né, dentro de algumas condições, mas voltou a ser permitida. E somente em 1755, com a administração do Marquês de Pombal, foi criada uma nova Companhia de Comércio. Né? Essa foi chamada de Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Né? A Companhia de Comércio do Maranhão e Grão-Pará tinha sede aqui em São Luís. Já essa outra, do Grão-Pará e Maranhão, tinha sede em Belém. Bom, assim encerrou a revolta de Beckmann, certo? Essas revoltas coloniais no Brasil são divididas em dois grupos. Alguns historiadores fazem essa divisão entre as nativistas e as separatistas. O que são as nativistas? São aquelas que lutam por questões nativas, questões regionais, certo? Revolta de Beckmann, qual era o objetivo? Né? Era uma questão ali contra a Companhia de Comércio, contra a escravização do indígena, né? Uma questão local. Tivemos outras, a Guerra dos Emboabas, a Guerra dos Mascates, né? São revoltas locais, movidas por questões locais e com objetivos locais. Essas são as nativistas. As separatistas, como o nome já diz, tinha como objetivo separar o Brasil de Portugal, certo? E entre essas, a que tem uma maior, a mais importante, digamos assim, foi justamente a Conjuração Mineira, chamada também de Inconfidência Mineira. Mas por que os historiadores atuais não utilizam o termo inconfidência? Porque inconfidência, o que é inconfidência? Olhe bem, seria o contrário de confidência. O que é confidência? Quando tu confidencia algo a alguém. Significa confiança, né? Olha, vou te contar uma confidência, certo? Vou te contar algo que eu vou confiar a você. E justamente a inconfidência seria essa traição, né? Essa falta de confidência. E os historiadores não entendem essa revolta de Minas Gerais como uma traição, porque também seus direitos eram justos. Bom, e por isso a gente chama de conjuração. O que é conjuração? Conjurar é planejar uma revolta, né? Então, ela é chamada de conjuração porque ela não chegou a se efetivar, né? A conjuração mineira, ela não chegou a ser uma revolta, porque antes dela acontecer, ela foi sufocada, né, por uma traição. Mas vamos ver aqui o que foi esta conjuração mineira. Veja que ela acontece em 1789. Ora, se nós já estudamos a Revolução Francesa, sabemos que esse foi o ano da Revolução Francesa.
Então, tem influência da Revolução Francesa na conjuração mineira? Não. Tem influência do iluminismo, certo? Este sim. Muitos intelectuais do Brasil eram influenciados por ideias iluministas, principalmente Rousseau, Montesquieu, esse sim, né? Mas não da Revolução Francesa diretamente. Então vejam bem, em Minas Gerais, não tem esse nome por à toa, né? É a região das Minas Gerais, porque tinha minas de ouro, de prata, de diamante, de pedras preciosas em geral. Era a região das Minas. E, obviamente, a produção de ouro era o que mais incentivava a economia da região. Vejam bem, crianças, em 1740, mais ou menos, por volta de 1740, 1730, 1740, o Brasil produziu mais de 10 mil quilos de ouro. Ou seja, mais de 10 toneladas de ouro. Ora, isso foi o auge. A partir daí, as minas foram se escasseando. Aquele ouro que era pego com a bateia, aquele objeto que parece um chapéu de japonês, que coloca na água e vai tirando o ouro da superfície dos rios, aquele ouro ali começou a se extinguir, né? Porque ele foi sendo todo minerado. Do mesmo modo, as minas, que é cavando a terra em busca de um veio de ouro, as minas também foram diminuindo a produção. Então, de 10 mil foi baixando para 9 mil, para 8 mil. Né? Por exemplo, em 1760 era só 8 mil quilos de ouro. Né? E foi baixando, foi baixando. Em 1780 já era só 4 mil quilos de ouro, 4 toneladas de ouro. Quer dizer, a produção ia gradativamente diminuindo, certo? Entretanto, o governo português tinha um imposto chamado quinto. O que é o quinto? Pega-se o ouro, divide em 5 partes. 1/5 é o imposto do governo, certo? Todo mundo que encontrasse ouro tinha que levar nas casas de fundição, onde esse ouro era derretido, era fundido, certo? Transformado em barra, recebeu o selo real e, obviamente, era tirado o imposto, que era o quinto. O governo português continuava cobrando esses impostos. E à medida que ia diminuindo a produção de ouro, ia diminuindo também o quê? O imposto. E o governo português achava que essa diminuição de imposto era justamente pelo contrabando e pelo desvio que acontecia no Brasil. Né? Se estão desviando o ouro. Se estão desviando, o imposto está diminuindo, né? Se desvia, se contrabandeia o ouro, ele não passa pelas casas de fundição e diminui, portanto, diminui também os impostos arrecadados por Portugal. E aí, muitos impostos vão sendo atrasados, muitas pessoas vão devendo esses impostos. Para isso, o governo português tem um processo de recolhimento de impostos atrasados chamado derrama. Derrama é o seguinte: entra na casa das pessoas com o valor daquele imposto e tudo que é de valor que pode ser tirado vai sendo tirado até que se cumpra o valor dos impostos atrasados. Ora, isso é algo que revolta muito a população. E quando se ameaçou, o governo português disse que faria uma derrama contra os habitantes de Vila Rica, contra os habitantes de Minas Gerais, aí várias pessoas se uniram e disseram que iam fazer uma revolta contra Portugal e começaram a planejar essa revolta para o dia da derrama. Ou seja, no dia em que fosse feita a derrama, haveria a revolta, certo? Que era o momento que o povo estaria revoltado na rua, então iria dar certo. E aí, várias pessoas se uniram, a elite de Minas Gerais, a elite de Vila Rica se uniu, né? Entre eles, por exemplo, tinha Tomás Antônio Gonzaga, que era juiz, Cláudio Manuel da Costa, que era advogado e um intelectual renomado, Inácio de Alvarenga Peixoto, que era dono de jazidas, né, e filho de fazendeiro, o padre Oliveira Rolim, que era um político em Diamantina, emprestava dinheiro a juros, etc.
Joaquim Silvério dos Reis, que era contratador, e tinha um que já havia trabalhado como dentista, né? E que aos 30 anos ele se tornou militar, chegando à patente de alferes. Alferes, criança, é como se fosse hoje um segundo tenente, né? Não é uma patente muito alta. E o nome dele era Joaquim José da Silva Xavier. E por já ter trabalhado como dentista, ele tinha o apelido de Tiradentes, que é como ele era conhecido, né? Tiradentes era quem viajava entre as cidades, fazendo as reuniões e levando as informações sobre esta revolta, sobre esta conjuração. Bom, o que é que eles queriam? Primeiro, a independência de Minas Gerais. Olha, a gente fala muitas vezes que eles queriam a independência do Brasil, certo? Mas nesse período não se pensava em um Brasil continental, o Brasil como um todo, como ele é hoje, né? Pensava-se em questões mais regionais. Como ainda hoje tem alguns estados que querem independência. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Possivelmente sim, né? Querem fazer uma divisão no sul do país. Há um tempo falou-se nisso, né? Agora não se fala mais tanto. Mas criasse uma República dos Pampas, dividir alguns estados do Brasil. Lá, o que eles reivindicavam era a independência das Minas Gerais. A ideia era que aquela região ficasse independente. Obviamente, isso poderia se estender a outros estados. Mas daí porque se considera como a independência do Brasil. Mas o que eles queriam era uma coisa mais regional, né? Tinham influências iluministas, queriam a proclamação de uma república, queriam mudar a bandeira, já colocar uma bandeira para esse novo estado, esse novo país, né? Eles só divergiam, entre outras coisas, eles divergiam com relação à escravidão. Alguns poucos queriam o fim da escravidão, né? E a maioria queria, por ser dono de mina, fazendeiro, que utilizava trabalho escravo, queria que a escravidão continuasse, certo? Bom, e aí isso gerou também alguma divergência entre eles. Bom, por fim, o coronel, né, Joaquim Silvério dos Reis chegou ao governador da província e disse o seguinte, que tinha informações sobre uma revolta e que se as dívidas dele fossem perdoadas, né, ele poderia denunciar essa revolta. E o acordo foi feito e ele fez a denúncia. Joaquim Silvério dos Reis é conhecido como este grande traidor do movimento. Os principais líderes foram presos. Tiradentes foi condenado. 11, olhe bem, mais de 2 anos depois de julgamento, 11 deles foram condenados à morte na forca. Mas desses 11, terminou-se que apenas um seria executado. Os outros 10 foram todos condenados ao degredo.